Olá, este é o Sala de Espera e hoje nós vamos apresentar a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Henrique Teles Gontijo, que é cardiologista, especialista em eletrofisiologia e estimulação cardiológica artificial. Dr. Henrique, em relação à qualidade de vida de um paciente que tem implantado no seu organismo ou um desfibrilador ou um marca-passo, é vida normal? Quais são os limites de um paciente que usa esse tipo de dispositivo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente que lida com essa situação todo dia, eu vejo as mais diversas dúvidas. Infelizmente, recentemente eu tive com um paciente, coitado, que ele não acompanhava com a gente, ele foi numa palestra, por um acaso, lá no hospital, o ano passado, e aqui na nossa região, frio como é, tinha um ano que ele não tomava banho no chuveiro elétrico com medo porque ele tinha colocado um marca-passo. Então, quem coloca hoje uma prótese, né, de um dispositivo cardíaco, né, seja um marca-passo ou desfibrilador, ele vai ter a sua vida normal. Como nós falamos, para o marca-passo ter os seus eletrodos implantados ao coração, nós precisamos de um acesso. E esse acesso muitas vezes se dá através da veia subclávia, que é uma veia que passa debaixo desse ossinho que fica aqui no nosso ombro, né, que é a clavícula. Então, a gente tem um pouco de restrição a levantar peso com o braço ao qual o dispositivo está implantado. Essa já é uma outra dúvida. Em qual lado nós iremos colocar o marca-passo? Nós colocaremos do lado direito, nós colocaremos do lado esquerdo? Então, hoje, né, o DECA, que é o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, e as nossas sociedades, eles recomendam o seguinte, as nossas diretrizes: nós iremos implantar os marca-passos do lado contralateral, lado dominante do paciente. Então, o paciente é destro, o marca-passo ficará à esquerda. O paciente é canhoto, o marca-passo ficará à direita. Justamente para a gente manter o braço dominante livre para suas funções. O que a gente recomenda é uma restrição de peso acima de 5 quilos com o braço ao qual o dispositivo está alocado. No mais, é vida normal, esse paciente pode dirigir, né? Ele não pode exercer profissão de direção profissional, né? Não posso ser motorista de carreta, não posso ser motorista de ônibus, mas ele pode dirigir carro normalmente, ele pode viajar normalmente, pode usar relógios, né, que alguns têm dúvidas, podem usar relógios, máquina para cortar o cabelo, aparelho auditivo, pode usar tudo. A prática de esporte, ela é recomendada, deve ser feita, tomando-se esse devido cuidado de não ter um excesso de peso no braço. A gente deve evitar esportes de contato, né? Eu não tenho um marca-passo e vou jogar futebol, né? Eu não tenho um marca-passo, vou lutar jiu-jitsu, mas uma corrida, uma caminhada, uma natação, né, andar de bicicleta, esportes com um risco menor de impacto, você está recomendado e deve fazer, né? Uso, né, de relógios, telefone celular. O telefone celular, ele gera um campo magnético. Então, para equipamentos eletrônicos que geram campos magnéticos, nós temos algumas restrições. Quais são elas? O telefone celular deve ser usado do lado contralateral do marca-passo. Então, meu marca-passo está à esquerda, eu vou atender à direita. O meu marca-passo está à direita, eu vou atender à esquerda. Não vou usar o telefone celular no bolso da camisa. O telefone celular irá ficar no bolso. Não deixar ele tão próximo, então, do dispositivo. Na verdade, ele tem que manter uma distância entre 15 a 20 centímetros do dispositivo. Então, ele está estando a 15 centímetros de distância, não tem nenhum problema. Em casa, controle da televisão, controle do aparelho eletrônico que troca os canais lá da net, enfim, eu posso usar tudo, né? Liquidificador, forno elétrico. Aí a gente tem que ter um cuidado com o micro-ondas. O micro-ondas gera campo magnético. Quer dizer que eu não posso usá-lo? Não. Eu não posso ficar esperando em frente ao micro-ondas. Aliás, ninguém deve fazer isso, né? Ninguém deve. Então, o que é o recomendado? Eu quero utilizar o forno de micro-ondas, vou colocar o alimento que eu quero aquecer, vou ligá-lo, me afastar por 2 metros. Quando ele atingir o bip, que está pronto, ele vai se desligar automaticamente, já não estará gerando mais nenhum campo magnético.
eu vou até lá e retiro o meu alimento. Outra dúvida é quanto ao banco, né? Então, as orientações hoje, existe uma diferença muito grande entre acessar os caixas eletrônicos. Para acessar os caixas eletrônicos nas maiorias dos bancos, eu não passo por aquela porta giratória mais, né? Esse acesso, eles têm um acesso mais livre. Então, eu posso ir até o caixa eletrônico de maneira normalmente. Já na porta giratória dos bancos, o que é recomendado é que você apresente a sua carteirinha, que é um documento de identificação. Essa carteirinha, ela vem junto com o gerador do marca-passo. Então, em todo o implante, ao ser aberto a caixinha do implante do marca-passo, essa carteirinha vai estar lá. Essa carteirinha, ela vem em branco. Então, cabe ao médico, na sala de cirurgia, no final do ato cirúrgico, preencher os dados dessa carteirinha e entregar ao familiar do paciente na porta do centro cirúrgico ao término da cirurgia. Essa carteirinha, ele irá identificar qual é a marca do dispositivo, qual dispositivo foi implantado, é um marca-passo unicameral, é um marca-passo bicameral, é um cardiodesfibrilador, que são dispositivos diferentes, e ele vai servir para nos dar acesso a essa situação. Eu chego ao banco, preciso entrar, eu quero falar com o meu gerente, preciso passar pela porta giratória, mas eu não posso, eu tenho um marca-passo. Você não vai tirar a roupa lá no banco para mostrar que você tem um marca-passo. Então, essa carteirinha irá identificar que você é portador do marca-passo. E aí, o vigia, o segurança do banco, ou irá abrir uma porta lateral, ou irá desativar o campo magnético da porta giratória. Isso é obrigatório por lei, as pessoas têm todo o direito de exigir essa entrada especial. Exatamente, todo o direito. O mesmo se dá com aeroportos, onde tem aquela varredura? Exato, nos aeroportos o campo magnético é tão intenso como a do banco. Então, nos aeroportos o adequado é fazer o mesmo procedimento, avisar, comunicar que tem um marca-passo e passar, pela revista manual. É importante ressaltar isso, alguns pacientes têm medo, eu tenho um marca-passo, eu tenho desfibrilador, eu posso viajar? Eu vou fazer uma viagem mais prolongada, eu vou para fora do país, tem algum... Não, não tem nenhum problema, você pode viajar tranquilamente. Hoje, os dispositivos que são implantados no Brasil são dispositivos usados no mundo inteiro. Nós temos 4 marcas de dispositivos hoje no Brasil, são 3 marcas americanas e uma marca alemã, são marcas de excelência. E essas marcas, eu venho aqui ressaltar, são as marcas hoje utilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, todos os dispositivos que nós implantamos aqui no Hospital Ibiapaba, Sebans e aqui em Barbacena, são dispositivos de última geração aos pacientes do SUS. Uma situação muito importante, até 2012, 2011, por exemplo, todo paciente que recebia um marca-passo não poderia depois estar realizando um exame de ressonância nuclear magnética. E de 2012, 2014 para cá, a grande maioria dos dispositivos são compatíveis com a ressonância nuclear magnética. Fato é que esses dispositivos vêm informados na carteirinha que eles são compatíveis com a realização desse exame. No entanto, quando um paciente for realizar esse exame, ele precisa procurar o seu médico antes. O seu médico precisa fazer uma programação específica no marca-passo para a realização da ressonância. Então, o próprio marca-passo ele já vem com um chaveamento, um dispositivo que você precisa ligá-lo para a realização da ressonância. Então, você liga essa configuração, o paciente faz a ressonância, retorna após o exame e volta às suas configurações basais. Mas eu estou aqui em Barbacena, atuando aqui em Barbacena desde meados de 2014 e todos os dispositivos implantados por mim aqui são compatíveis hoje com a ressonância nuclear magnética. Então o resumo disso tudo é que as restrições são mínimas, é vida normal. É vida normal, pelo contrário, nós vamos tirar um paciente muitas vezes que hoje está incapacitado de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade, porque ao tentar fazer algum esforço, toda vez que nós vamos fazer algum esforço físico, nós precisamos de débito cardíaco. E débito cardíaco corresponde ao volume de sangue ejetado pelo coração vezes a frequência cardíaca. Então, se eu não tenho frequência, eu não tenho débito. E aí, muitas vezes, nós estaremos, os pacientes que vão receber um marca-passo, eles estão restritos por não ter frequência.
E a gente, ao devolver a frequência cardíaca para esse paciente, ao devolver o débito cardíaco, ele vai se sentir disposto a voltar a fazer suas atividades habituais. Dr. Henrique Gontijo, outro aspecto muito importante dessa especialidade e que causa normalmente muito interesse do público é a respeito da morte súbita, porque ela normalmente pode ser observada, e há casos que estão na mídia aí o tempo todo, de pessoas jovens, pessoas que atuam inclusive em atividades onde o rendimento físico elevado é premissa e ainda assim não estão isentas desse risco de morte. Eu gostaria que você descrevesse o que é a morte súbita e como é possível detectar as suas causas. Essa é uma pergunta também muito interessante. Nós temos menos trabalhos estatísticos sobre isso, mas a gente vê Estados Unidos que gosta e trabalha muito em cima de números, né? Nós temos mais de 700 mil mortes súbitas por ano, né? Estima-se pelos dados populacionais dos Estados Unidos e os nossos que no Brasil nós devemos ter entre 300 a 400 mil mortes súbitas por ano. Então, o que é a morte súbita? A morte súbita é um evento de parada cardíaca inesperado, né, e irreversível dentro de 1 hora. Então, é aquele desfecho onde você teve um evento e esse evento culminou com a morte dentro de 1 hora, né? As causas são múltiplas, mas hoje nós sabemos que a grande maioria das mortes súbitas estão relacionadas às arritmias cardíacas. Nós podemos ter as arritmias cardíacas de forma secundária, por exemplo, em consequência a um infarto. Então, nós temos que levar em consideração alguns cuidados. Eu tenho fatores hoje populacionais modificáveis e que vão reduzir esse risco de morte súbita. Quais são eles? O sedentarismo. Pela Organização Mundial de Saúde, desde 2000, você ser sedentário é você ser doente. Do mesmo jeito que a gente classifica um paciente hipertenso, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença, o sedentarismo hoje é uma doença. Você ser tabagista, você ser obeso, você ter o colesterol alto. Então, esses são fatores modificáveis. Eu posso parar de fumar, eu posso emagrecer, eu posso passar a fazer uma atividade física. São mudanças do estilo de vida que vão me prevenir de ter um infarto e, consequentemente, ter uma morte súbita. Por outro lado, existem também as causas genéticas que levam à morte súbita, que são as doenças cardíacas genéticas, e essas não são modificáveis. Então, nessas situações, como nós dissemos agora atrás sobre o desfibrilador, desse paciente jovem que nós colocamos ao mês, nós não conseguimos mudar o gen desse paciente, e nós não conseguimos impedir que essa arritmia se manifeste. Então, quando nós falamos, por exemplo, do desfibrilador, o desfibrilador ele não vai impedir a arritmia de acontecer, mas ele vai tratar a arritmia quando ela se manifestar. Essa é a grande diferença. Então, o que nós precisamos fazer é fazer uma estratificação bem feita desses pacientes. Então, um alerta para a população do modo geral é a gente ter muito cuidado com história de morte súbita familiar em jovens, principalmente os jovens de primeiro grau. Jovens de primeiro grau, pai, mãe, irmãos. Morte súbita abaixo dos 50 anos. É um fator de risco muito grande. Isso significa que as pessoas que têm um caso desse em família devem ficar mais atentas. Com certeza. Não significa que tem essa possibilidade. Perfeito. A gente tem que chamar atenção para a situação. Assim, eu tenho que ligar o meu botão de start. Será que isso pode acontecer comigo? O que eu preciso fazer? Então, nesse momento, eu acho que uma investigação clínica cardiológica é fundamental. O que você falou muitas vezes em atletas, esportistas, pessoas de alto rendimento físico, não existe nenhuma comprovação até hoje, muito pelo contrário, que a atividade física leva à morte súbita. Não, até hoje tudo que nós vimos é que a atividade física, mesmo ela sendo feita em alto rendimento, ela é benéfica ao coração. Por outro lado, se eu tenho uma doença genética, cardíaca e exponho o meu coração a um alto nível de estresse físico, eu posso desencadear uma arritmia. Então, nessas situações, o que nós devemos fazer é fazer uma pesquisa, e
conseguir, através disso, separar aqueles pacientes jovens que têm um risco de ter uma arritmia por uma doença genética, né? Hoje, por exemplo, em atletas, uma das principais causas de morte súbita é a cardiomiopatia hipertrófica, né, ou a cardiomiopatia septal hipertrófica. É uma doença genética onde eu tenho um aumento da musculatura do músculo do coração. Então, é como se o meu coração estivesse fazendo uma atividade física, uma academia o tempo todo. Do mesmo jeito que eu hipertrofio o meu músculo peitoral, bíceps, tríceps, eu tenho uma hipertrofia do músculo do coração. E essa hipertrofia, ela não é acompanhada de uma irrigação aumentada. Então, esse músculo que está aumentado, ele começa a sofrer falta de oxigenação, falta de irrigação, porque os vasos coronarianos, os vasos que irrigam o coração, eles não aumentam de acordo com o aumento da musculatura. E o que acontece? Esse músculo começa a sofrer por falta de nutrientes. E na hora que ele está nesse sofrimento, principalmente então, se o paciente estiver fazendo atividade física importante, ele pode começar a gerar arritmia e aí levar a uma morte súbita. Então, hoje a gente tem exames não invasivos, o eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esforço. São exames hoje que têm uma sensibilidade muito grande, especificidade muito grande para diagnosticar a grande maioria dessas alterações. E o segredo aí, então, é sempre estar acompanhando a saúde cardíaca, a saúde de uma forma geral, mas, se possível, fazendo um check-up. Seria isso? Com certeza, né? Eu acho que assim, uma mensagem importante que a gente tem que deixar hoje é isto, o fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida é a gente ter hábitos saudáveis, né? A prevenção é o melhor remédio, né? Então, nós devemos, hoje eu acho que com todas as mídias, né, todas as informações que nos chegam a todo tempo, nós sabemos que fumar é maléfico, faz mal, né, que deve ser evitado. Nós sabemos que o consumo de álcool em excesso é maléfico, nós devemos evitar. Sabemos que a obesidade é maléfico, então eu preciso ter hábitos saudáveis. No entanto, não é só falar assim, eu vou mudar, botar na minha cabeça, eu preciso mudar aqui, a partir de amanhã eu vou correr uma maratona sem fazer nenhuma pesquisa, né? Então, você quer fazer uma atividade física, você quer ter um hábito saudável, procure seu cardiologista, procure seu clínico, né? Faça um check-up. Você é jovem, você vai fazer esse acompanhamento a cada 2 anos, a cada 3 anos. Né? Nós temos que pensar que ao fazer as atividades, nós vamos ter alterações do nosso sistema circulatório. Então, a cada 2 anos, procure o seu médico, acompanhe. Eu nunca fiz, quero iniciar, mesmo que você seja jovem, eu tenho 20 anos e vou começar a fazer uma atividade física. Procure, né? Veja se você realmente está apto a fazer a sua atividade física de uma forma segura, né? Nós vemos, e hoje o Ricardo, que está aqui conosco, né, comentou sobre o atleta agora, jogador de futebol recentemente afastado por uma doença genética. É um atleta com mais de 30 anos, ou seja, uma carreira longa e só nesse momento da vida dele ele detecta esse problema, né? O que acontece? Existe uma controvérsia muito grande no meio esportivo, muitas vezes, primeiro, por até uma restrição do próprio atleta. Às vezes, como ele vê que aquilo é a sua profissão, o seu ganha-pão, ele não quer fazer nada com medo de descobrir alguma coisa e ser privado de estar fazendo as suas atividades. É esse mito de, eu não vou ao médico, porque ele sempre vai achar alguma coisa. Exato, né? Então, assim, isso é um receio muito grande e, de repente, você está exposto a uma morte súbita, né? Existem países como os Estados Unidos que levam tudo para o lado matemático. Então, por exemplo, lá eles têm tantos atletas que eles falam assim, se eu for pesquisar em todo mundo, fica muito caro a conta. Então, já a Europa pensa diferente, né? O Brasil tem uma tendência a seguir muito as condutas europeias, né? As nossas diretrizes todas seguem muito as condutas europeias. E na Europa eles fazem uma estratificação simples. O que é essa estratificação simples? É uma boa anamnese, que é o que nós conversamos aqui agora. Você tem morte súbita na família? Você tem parentes com arritmia? O que vem acontecendo nos seus familiares? Então não são procedimentos caros, exames complexos, e havendo uma rotina nesses acompanhamentos, a possibilidade de identificação é maior e as chances de não ser atingido por isso é grande. Um eletroexame, igual nós falamos aqui hoje, é um exame que é feito em posto de saúde pela rede pública.
né? O teste ergométrico é feito na rede pública, um ecocardiograma é feito na rede pública, e mesmo na rede privada são exames de muito baixo custo, né? Irá fazer uma estratificação, com certeza, muito eficaz, né? Prevenindo a gente ter um desfecho favorável. E o mais importante é o paciente também saber o seguinte, que quando é identificado esse risco, hoje existem diversos tratamentos, ou seja, uma vez que você é incluído nesse risco, você tem como prevenir, você tem como evitar essa morte súbita. Eu acho que essa também é uma mensagem importante, né? Saber que existem recursos hoje para evitar que você tenha esse desfecho tão catastrófico, né? Tão ruim para a nossa vida, né? Tá certo, que é o fim dela. Exato. Por falta de identificar a tempo algum problema. Exato. Bom, eu quero agradecer o Dr. Henrique Teles Gontijo pela entrevista, realmente bastante esclarecedora, a especialidade tem muitas nuances interessantes. E lembrando a você que este e outros programas da série Sala de Espera estão disponíveis no site www.ibiapaba.com.br. Um abraço a todos e até o próximo Sala de Espera.